Bem-vindas ao nosso canal Mulheres de Fé e Superação. Eu já vou pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva e ative lá o sininho para que você receba depois a notificação quando a gente lançar novos vídeos que são maravilhosos, testemunhos de muita fé e daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, eu peço que você já faça isso para ajudar a divulgar o nosso canal. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa abençoada, linda, querida, a pastora Maria das Graças Teixeira. Ela tem um testemunho de vida tremendo. O que Deus fez na vida dela é algo sobrenatural. Mas eu aqui não vou falar por ela. Querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, queridas. Espero que estejam todas bem. E que o que eu vou falar aqui, o que aconteceu, o que ocorreu, o que ocorre na minha vida, que possa edificar a vida de vocês, que possam trazer esperança ao coração de cada um de vocês, porque muitas vezes nós perdemos a esperança, né? Achamos que estamos perdidas, achamos que não temos mais jeito, achamos que não temos mais solução. E eu estou aqui exatamente para falar dessa solução que chegou até mim, no momento que eu mais precisava. No momento que todos desacreditavam, até eu mesma desacreditava. E vamos lá, né? Eu vim de uma família pobre, né? E cresci, nunca passei necessidade, graças a Deus, mas tinha uns apertos. Minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, sou a mais velha de 4 irmãos. E foi um baque na minha vida, né? Meu pai, eu tenho uma boa lembrança dele enquanto a minha mãe era viva. Depois que a minha mãe faleceu, não sei se ele surtou, não sei o que houve com ele, ele simplesmente nos abandonou. E eu fui criada com meus avós e tios maternos. Era rígido, né? As pessoas mais velhas, aquela criação bem. E casei cedo, até mesmo porque eu vi no casamento uma fuga, tipo uma liberdade. E não foi isso que aconteceu, na verdade, o casamento que eu achei que ia ter uma liberdade, na verdade não foi aquilo que eu pensei. E prossegui, trabalhando ali casada, e comecei a ingerir álcool. Comecei a trabalhar à noite, mesmo casada. Na época eu trabalhava numa casa de eventos, chamada Palace. Hoje é Citibank House, se não me falha a memória. Mas aí eu já bebia socialmente, porque ninguém nasce alcoólatra. Nós nascemos tomando leite, né? E é sutil isso. Eu comecei bebendo bebidas finas. Valentine, 12 anos, Viborog, Stolichnaya. Só bebida de alto escalão, bebida de primeira linha. Fazendo aquela performance, né? Sim, exatamente. Eu aprendi a beber uísque com água de coco com Caetano Veloso. Oh! No camarim dessa casa de evento. Isso foi progredindo na minha vida. E porque lá eu já bebia socialmente. Fora que eu vim de uma família que já tinha essa maldição, vamos dizer assim, hereditária. Eu tive avós que morreram no álcool, tios que morreram no álcool. E aí isso me alcançou. Aí eu comecei a beber, já não adulterei, já não fazia questão de voltar para casa. Eu já tinha uma filha, que fui mãe com 17 anos. Já não fazia questão de voltar para casa, e do trabalho mesmo eu já ia para a noitada. E lá onde eu trabalhava era muito cômodo para mim, muito legal, porque nós podíamos dormir lá, né? Então eu ia para a balada, depois dava uma cochilada, já estava no trabalho, ficava ali mesmo. As facilidades que o mundo oferece. Exatamente. Né? E a mídia tenta mostrar as coisas que não são. A mídia tenta mostrar que Hollywood é um sucesso e não é. Cigarro, mata. Eles tentam mostrar que beber socialmente, é charme, é bonito, é elegante. Não, porque atrás disso vem uma dependência que pode levar o ser humano à morte. E
me separei. Me separei porque eu já estava com vergonha de ficar em casa com a vida que eu vivia. Fui para casa de uma amiga e meu alcoolismo piorou. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ficar de casa em casa, já bebendo. E ficava em ruas. Por quê? A minha família, ela não deixava eu beber, né? Então quando eu estava na casa da minha família, eu ia pra rua. Fugia pra rua. E ali eu ficava na rua 15, 20 dias, porque eu não estava habituada a ficar na rua, eu não era uma menina de rua. Então eu me sentia suja, tinha que voltar para algum lugar para tomar um banho. E esse lugar era a casa de alguém da minha família. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, primeiro o Senhor. Eu tive apoio da minha família, nunca me abandonaram, nunca me, né? E foi assim durante anos. Eu nessa vida, minha família preocupada, minha irmã, meus irmãos, me procurando em IML, hospitais, porque eu estava sumida. E aí, quando menos eu esperava, eu chegava que nem uma mendiga, descalço, suja, porque eu estava na rua. Mas eu quero dizer para vocês que tem um Deus tão maravilhoso, que mesmo eu nessa situação, Ele já cuidava de mim. Porque Ele tinha um propósito, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele nunca desampara, Ele nunca abandona. Não. Mesmo eu ali, nunca fui estuprada, nunca fui violentada. A violência maior que eu lembro de eu ter sofrido foi uma certa vez que eu entrei no bar, já não tinha dinheiro. Então eu entrava nos botecos e pedia uma dose, nem falava o nome, podia ser qualquer coisa. E aí quando eu bebia, eu punha a mão no bolso e falava, esqueci o dinheiro, depois eu trago. Só que eu já louca, totalmente alcoolizada, voltei no mesmo boteco a segunda vez. E aí o que aconteceu? Pedi, o rapaz, o balconista, pôs no copo. E aí quando eu fui pegar para beber, ele puxou o copo. Cadê o dinheiro? Aí esqueceu de novo e ele jogou o líquido no meu rosto. Foi ali em Santa Marta. Aí saí, com os olhos ardendo, entrei no banheiro, porque levei o rosto. E foi assim anos. Humilhada. Humilhada, humilhação, desonra. Porque homem na rua é uma coisa, mulher é outra totalmente diferente. E praticamente Satanás me tirou tudo, vou dizer assim. Me tirou a honra, minha dignidade, caráter, família. Me tirou tudo, porque na verdade eu praticamente virei uma mendiga. Né? Quantas vezes minha família me pegava, eles me achavam, me levavam de carriola, sabe, pra casa. E aí quando eu tinha uma oportunidade, muitas vezes eu queria estar lúcida. Falei, eu quero ficar assim, mas não conseguia. Essa sede demoníaca era maior do que eu. Se você falasse assim pra mim, ó, eu vou te dar algo pra beber, mas depois eu vou te matar, e eu falava, ok, mas me dê. Era tão demoníaca que eu pedia no boteco, quando eu tinha dinheiro, de madrugada, eu pedia uma pinga, ingeria, ia pra fora e punha pra fora, vomitava. Ia lá de novo, ingeria, ia até a terceira que parava. Misericórdia. Sim, é terrível. E seguiram assim anos, né? Eu ali na rua, e de vez em quando aparecia a minha família, e chegou uma época que a minha família achava que eu não tinha mais jeito, que eu ia morrer no álcool, e aí compravam álcool para eu beber dentro de casa, pinga para eu beber dentro de casa. Só que aquela pinga dentro de casa parece que não tinha o mesmo gosto, era uma andarilha, é um espírito maligno. Eu queria estar na rua, queria beber na rua, né? E seguiu-se assim, até que fui atropelada. Eu tenho um dente aqui que é pivô, é um dente, né, implantado. Eu estava lá no estado de Campo Limpo, não me perguntem o que eu estava fazendo lá, porque quando eu saía desnorteada, só queria fugir da minha família, eu só queria beber. E eu acordei no hospital, Campo Limpo, tem um relato sobre isso, depois também preciso falar, e com a cabeça enfaixada, e perguntando pro médico cadê meu dente. E o médico falou para mim que eu tinha que me preocupar com um coágulo que tinha nascido no meu cérebro. Esse coágulo ia crescer, ia pressionar meu cérebro e ia morrer. E eu, geralmente, às vezes, a maioria das vezes eu acordava dentro do hospital. Não sabia como tinha chegado lá, mas eu acordava no hospital. E eu, quando eu via que eu estava melhorzinha, arrancava tudo e saía. E muitas vezes saía com a roupa do hospital, com as nádegas de fora, porque é aberta atrás. E eu tampava e tinha pessoas que me davam roupa na rua. É demoníaco mesmo, né? Uma coisa, matar, roubar e destruir, né? E seguiu-se assim anos. Eu sem identidade, sem caráter, sem honra, sem dignidade, sem lar, sem amor. Até que um dia, e fora que eu encontrava com os crentes na rua, eu detestava crente, né? E elas me davam, nossa, Deus tem uma obra tão linda na sua vida. Eu olhava pra ela, que obra? Quando eu morrer, porque olha a vida que eu estou vivendo.
Que Deus é esse? Eu tinha aquela indignação com Deus, porque Ele não estava me vendo. Por que Ele não estava me vendo? Por que Ele não me curava? Por que Ele não me tratava? Só que hoje eu entendo, porque eu preciso dar um passo, eu preciso querer. Porque o nosso Deus, Ele não é invasor, Ele não invade, Ele não derruba. Quem faz isso é o inimigo. Tanto em Apocalipse 3, a gente fala isso, que sua porta é bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então tinha que ter uma atitude minha. Uma vez corri atrás de uma crente, para bater nela, alcoolizada, porque ela me deu um papelzinho e falou, que quero um papelzinho, por que você não me dá o dinheiro? Aí a outra falou para ela, vamos embora, você está endemoniada. Aí eu vou te mostrar endemoniada. Ah, misericórdia. Era assim, era cruel, era terrível. E Deus me guardando. E só um parêntese assim, que apesar de tudo, Deus foi tão generoso com você, que a família, embora tivesse em alguns momentos esse descrédito até, né? Acho que não tem mais jeito, tem jeito, não tem jeito, mas eles estavam ali preocupados com você, sim, derramando amor em cima de você, sim. apesar, né, das suas atitudes naquela situação. As atitudes feriam todo mundo. Né? Porque não é só os dependentes que sofrem, tem a codependência da família também, né? E a família sofre, né? Muito. Sofre. Me levaram em todos os lugares. Em uma época, me passaram no médico e ele me falou que me recitou um diazepam. E eu ouvi ele falando para minha tia que me levou nesse médico, que se eu tomasse diazepam com álcool, ele ia morrer. Foi o dia que eu falei, hoje eu vou morrer então, porque eu não estava me aguentando mais. E eu pensava comigo, muitas vezes eu fui dizer, se eu não estou me aguentando, imagina a minha família. Então eu tomei diazepam com álcool, foi a época que eu fiquei toda torta, ralei meu rosto no asfalto e fui parar de novo no hospital. E Deus tem um plano, porque eu não morri, Deus não permitiu. E a minha família me levou em tantos lugares, me levou em Mesa Branca, me levou em... Porque a família quer ajudar, mas muitas vezes não sabe como ajudar. Ela quer ajudar, mas não sabe como. Eu fui em Mesa Branca, eu fui em Candomblé, me levaram. Eu tomei banho de quimbó, eu não lembro o nome, sei que eu fiquei fedida, foi 7 dias, que eu tomava banho, aquele odor não saía. E nada solucionava, parece que a coisa piorava. Fui num tal lugar, onde me colocaram numa roda, aí eu sentia pólvora, e ali nada. E parece que a situação piorava. E fui em outro lugar, ela falou que eu tinha um espírito, que eu tinha que desenvolver essa mediunidade, assim que fala. Senão eu iria morrer, e nada. Minha vida, até que chegou um dia... E eu desacreditada do Senhor, de acreditar de Deus, porque eu achava que Deus não estava me vendo. Eu achava, olha fulano, olha esse e eu dessa maneira. Mas você vê que o desespero da família é tão grande, que até proporcionar o álcool para você como uma forma de te proteger. Isso, Deus ficar dentro de casa. E é muito comum a gente ver esse desespero da família, chegar uma hora que não tem mais o que fazer. Então vamos... E outra coisa que é importante, que assim, a família intercede, a família ora, a família pede, a família, né, busca todos esses recursos, vai para a igreja e pede. Mas se o dependente não tomar uma atitude, né, Graça, isso você pode falar melhor Sim. do que eu, mas eu falo isso porque eu vi alguns casos, né? Sim, o dependente ele tem que tomar uma atitude, ele tem que reconhecer que ele é dependente daquilo e que ele é impotente, que ele não tem como lidar com aquilo, ele precisa de ajuda. Ele precisa ser, porque muitas vezes eu era desprovida de humildade. Porque a minha família falava pra mim, muitas vezes, nossa, você tá bebendo demais. A minha casa tinha mas era só bebida fina. Olha, você tá bebendo, eu bebo com meu dinheiro, eu sustento meu vício. Então ali, eles já estavam vendo onde é que aquilo ia parar, que aquilo não ia dar bem, ia dar ruim. Mas mesmo assim, isso que você falou, eles tentavam proteger de alguma forma, comprando álcool para ingerir de casa. Pelo menos ela está alcoolizada, mas ela está debaixo dos nossos olhos, nós estamos vendo o que está acontecendo. E evitar aquele desespero todo, que toda vez que eu sumir, ficar muitos dias sumido, de ficar em IML, em hospitais, assim, me procurando, sem saber notícias minhas. Então eu digo assim, eu pedi perdão para minha família, peço perdão diariamente, só para Deus, Senhor, me perdoa, peço perdão para eles, porque o sofrimento que eu causei a eles, a preocupação, eu até chego a dizer até o desespero. A minha irmã desespero o nome. A minha irmã tinha pessoa que falava, larga a sua irmã para lá, não tem mais jeito não. E a minha irmã é evangélica, a mais nova, a Lena, sabe? De nós 4, que eu tenho mais 6 irmãos, pai de pai em Minas. E ela falou, não, e eu aprendi isso. Quando nós cremos em Deus,
Quanto ao respirar, a esperança. E aí Deus usou essa tia minha para me levar para uma casa de recuperação feminina, na época, em 1999, chamada Projeto Resgatar. E eu falei assim, mas o que eu vou fazer nesse lugar? E detalhe, eu não podia, muitas vezes eu não podia dormir. Eu ficava assim na televisão, porque toda vez que eu fechava o olho, eu sentia alguém querendo me matar, me esganando no pescoço. E aí... É porque Satanás, na verdade, como você falou, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ali você já sentia a opressão, né? Aquilo que ele queria realmente ceifar a sua vida, né? Uhum, exatamente. E ele, mentiroso desde o princípio, né? Como diz a Bíblia, ele pensava que eu ia terminar como meus antepassados, avós, tios que morreram no alcoolismo. E fui para essa casa de recuperação para conhecer. Quando eu cheguei lá, já me estranhei. Na hora da oração, falei, esse povo doido, todo mundo falando uma hora só. Eu, hein? Mas tinha algo, em algumas delas, umas 2, 3, tinha um brilho que eu nunca tinha visto. Eu falei, mas o que essas mulheres estão? Essa mulher tá brilhando tanto, gente? Será que é? Eu tô bêbada? Eu tô alcoolizada? Não tô. Porque às vezes eu ficava 2 dias sem beber, mas eu inalava, porque já estava curtida, inalava algo pelos poros. E a minha mente já estava, sabe, minha mente já estava pirada, assim, vamos dizer. Não estava louca, mas já estava perturbada. Eu falei, não, vou ficar. Aí entramos, falamos com a pastora na época, chamada pastora Karen, pastor Mar. Quando ela me deu as regras, eu falei, eu vou ficar aqui. É assim, 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 assado. Hoje, a casa de recuperação hoje está uma benção, está um luxo, né? O Senhor tem me dado a oportunidade de estar uma vez por semana numa casa de recuperação feminina para abençoar e ser abençoada. Que nós vamos num lugar achando que nós vamos abençoar, nós temos abençoar com as histórias dela, com as vidas delas, né? Impactadas. E aí eu falei, não, televisão só no sábado, quando terminasse essa época da casa. Eu falei, meu Deus do céu. E as regras, como eu posso dizer? Não é castigo, quando você infringe a regra. Uma punição. Uma punição. Então, porque em todo lugar que nós andávamos da casa, tinha as regras. Eu não podia infringir porque tinha a punição. Na época, a punição que infringia dependendo. Tinha consequência. E consequência, isso, consequência. Porque, né, nós temos consequência dos nossos atos, de verdade, né? E aí, ou era separar arroz de feijão na madrugada, para você, né, quando infringia, dependendo da regra que você infringia, ou era Salmo 199 2 vezes, 119, escrever 2 vezes. Muitas vezes você ficava sem, a gente tinha direito a um telefonema uma vez na semana. Conforme, quanto mais grave a infração, mais severa era a consequência, né, daquilo que você fez. Você sabe, você está ciente das regras, você vai infringir porque você quer ser corrigida ou você vai ter consequência dos seus atos. Sim. E fiquei ali, comecei, aí um dia eu estava no santuário, a gente tinha santuário de manhã, que eles falam santuário, é culto de manhã, à tarde a gente tinha devocional e à noite culto. E uma certa feita no santuário, entrou uma menina lá, eu dizia assim, não fui com a cara dela, também não foi com a minha cara. Hoje eu digo assim, eu não fui com a sua cara, ainda bem que eu não fui com a sua cara, porque se eu for com a sua cara, com que cara você vai, né? Graças a Deus por isso. E um dia eu estava no santuário chorando, porque a agressão, quando uma agredia a outra, as duas não queriam saber quem estava certo e quem estava errado, simplesmente eram expulsas, não podiam mais permanecer nesse centro de reabilitação. E chorava, e o pastor falou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, tem coisa que o Senhor marca assim na sua mente pra você não esquecer. Irmã Graça tá chorando, o Espírito Santo. Eu falei, não, eu quero quebrar a cara. Porque eu era assim no mundo. Eu tinha esse jeito. Agressiva. Né? Eu era bater ou apanhar, não tinha muita conversa. Eu era curtição, pai. Muitas vezes eu chegava, eu só lembrando aqui, que eu só lembro disso, para glorificar o nome do meu Deus. Amém. Eu não tenho saudade nenhuma disso. Só lembro para glorificar o nome do Todo-Poderoso. Para as pessoas verem de onde você Exatamente, veio. do pó e do monturo. Né? Como disse 1 Samuel 2,8. Deus levanta do pó e do monturo necessitado e os faz assentar em meio a príncipes para ele dar o trono dessa terra. E foi isso que ele fez comigo. E muitas vezes o segurança já me barrava.
aqui você não entra, porque no lugar que eu estava tinha confusão. E aí eu já tinha uns amigos, né, que era mais, já mostrava o que eles tinham ali, ela vai entrar, entrava. E assim, Deus poupou na minha vida. Porque como eu digo sempre, já era para eu estar comendo grão pela raiz na vida que eu vivia. Né? Porque muitas pessoas morrem por muito menos. Sem dúvida. Né? E aí nesse dia que você não foi com a cara da moça? Isso, chorei e falei pra ele, mandou me retirar do santuário. Falei que eu queria quebrar a cara dela, mas não podia porque eu ia ser expulso. E eu queria permanecer naquele lugar, porque algo ali me atraía. E eu não sabia ainda, porque eu estava recente lá, que era a presença do Espírito Santo ali. Que era a presença do Todo-Poderoso, que era a presença do Senhor Jesus. E fomos, aí eu comecei a ajudar eles na casa, comecei a ter intimidade com Deus, a ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus. Porque, como você falou, tem que ter uma atitude do dependente. Ele tem que procurar ajuda. Tem muitas pessoas que eu conheço que se libertam em igrejas, outras são pro AA. Eu fui no AA, lembrando que eu passei no AA, mas saía da reunião, eu mais umas 2, 3 pessoas, ia pro boteco. Então, tem algo, eu penso assim, que tem coisas que são espirituais. Então, o médico, não estou falando aqui contra, não vai resolver. Não estou aqui falando contra médico. É necessário, Deus deixou para isso, para nossa carne, né? Sim, mas tem coisa que é espiritual. Sim. E esse espiritual é só Deus que pode resolver. É só o Senhor que pode dar jeito. E passei meu tempo lá na casa. Eram 9 meses na época. Eu fiquei mais tempo. Eu fiquei uns 3 anos nessa casa, ajudando, só ia em cada fim de semana. E é maravilhoso, assim, você vê o poder de Deus, você vê a pessoa chegando no estado e Deus trabalhando, quando aquela pessoa vai para cá, outra pessoa totalmente transformada, o Espírito Santo ali já habita, o Espírito Santo ali já limpou, já purificou, né? E eu ficava maravilhada. Eu até falei para você, uma vez eu queria vir embora, eu estava com uns 20 dias, eu falei, vou embora. Na época minha filha estava grávida. E eu falei, tem que ajudar minha filha está grávida. Isso, no tanto, falava comigo, mas não assim, nitidamente, falava com a boca de alguém. E a ministração vinha, um cego não guia o outro, sabe? Assim, quando você pensa e Deus te dá resposta através de vida de outras pessoas. Sim. E aí chegou essa moça, chamada Sueli, na época, 6 filhos, ela desmamou a menina dela, para estar dentro de uma casa de recuperação, porque o casamento dela, a vida dela estava destruída. Isso aqui, ó, craque. Misericórdia. E ela dormia na beliche em cima de mim. E à noite eu vi essa mulher delirando, porque ela desmamou o filho para estar na casa de recuperação. E ela falava o nome do menino, trocava os seios, ela mexia, não, mama nesse. E aí eu comecei a cair, começou a cair minha ficha, de perceber quanto o meu problema era bem menor perto do dela, porque eu tinha uma filha só, tenho uma filha só e ela já era maior. Porque nós, muitas vezes, achamos que o nosso problema é maior do que... Sabe por quê? A gente só olha para o nosso umbigo. O egoísmo faz com que o meu problema seja uma... Ai, coitadinha de mim, se vitimize. E não é assim. Não é assim. E ali comecei... Aí Deus começou a falar comigo. E aí eu comecei ajudando lá. Passei meu tempo. E hoje estou aqui. E ali Deus falando para você, né? Você achando que é difícil, a sua filha já... Adulta. Grávida. Imagine a situação desta moça, 6 filhos, desmamou. Casamento destruído, teve que desmamar uma criança. Olha o tamanho do problema. Você vê como que Deus usa situações para que a gente desperte. Ali ele estava despertando você através da vida dela. Nossa, né? Eu tenho uma filha só. Aí a gente consegue enxergar, Deus permite que nós consigamos enxergar o nosso egoísmo. Eu tenho uma filha só, eu tô aqui me lamentando, minha vítima aí tem 6 filhos, desmamou uma, casamento por um filho. E chegou uma também, uma menina lá, ela veio lá de Boiçucanga, tinha dinheiro, a Patricinha, eu chamava de Patricinha. E com o nariz todo estourado de cocaína, que eles colocavam pó de vidro para aumentar, enfim. É muitas coisas que você vê e que Deus vai te mostrando e que você vai vendo que você não é, o seu problema não é maior de que fulano, de ciclano. E passei o tempo lá e na sexta-feira nós levávamos sopão lá pro centro para as mulheres. E tinham muitas mulheres lá que falavam assim, eu quero sair dessa vida, mas eu não tenho para onde ir.
Inclusive, teve um tempo que eu fiquei meio travada para evangelizar exatamente por causa disso. Porque essas mulheres, quando falavam que não tinha para onde ir, a pastora pegava e trazia para casa. Porque precisavam, sim, de Cristo, mas precisavam de um lugar para dormir. Precisavam de um alimento físico. E lugar que só sai e não entra, porque não tem ajuda do governo, né? Muitas vezes eram doações. O Senhor nunca nos permitiu passar fome. E eram doações e algumas internas que tinham condições de pagar um valor considerável, sabe? Mínimo. E dar uma cesta básica. Fechou. Porque nós íamos entregar sopa e trazíamos pessoas. E o pastor, na época, ele falava, não podemos fazer isso. Porque, olha, a gente não tem ajuda, a gente vai conseguir. E acabou fechando. Deixa eu contar outra coisa que eu acho importante. Nós fazíamos jejum. Olha como Deus, eu sou filha amada, tenho certeza disso. Certeza. E era jejum coletivo e jejum individual. Então, foi numa sexta-feira, era de jejum individual, era o meu dia de jejuar. Porque é ali que meus princípios, meus primeiros rudimentos tive ali, bíblico. E aí, nós tínhamos comida, mas a menina falou assim, olha, eu vou sair para pegar folha de taioba. Só que ela trouxe uma taioba, não era taioba, era um outro mato que ela se enganou com taioba. As meninas comeram e eu estava de jejum. E nesse jejum que a gente fazia, a gente não tomava café da manhã e podia almoçar. Só que a pastora nos orientava que até onde a gente pudesse, e a gente poderia ir, né? Não sabe assim, não mais passar mal, não. Mas abrir mão, isso, né? Se você estava bem. Isso, e era fácil ficar lá em jejum lá, porque era o dia inteiro louvor, era oração, né? Exatamente. E as meninas começaram a babar, menina, por causa do mato. E a pastora ficou bem assim, preocupada, e levaram no posto, deram um remédio, né? E eu falei, nossa, foi a única. Olha a libertação. O livramento. E assim, eu fiquei morrendo de dó, porque as filhas dos pastores, na época, duas meninas, elas comiam o que a gente comia. Uma vez eu estava comendo no domingo, Nilva. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava comendo bolinho de taioba, arroz e feijão. Bolinho de taioba com fubá. E eu assim, na mesa. Nossa, se eu estivesse na casa de qualquer um da minha família, no mínimo que eu estaria comendo é uma macarronada com frango assado. E o Espírito Santo já falava comigo, sim, só que lá você não comia. Você ingeria álcool, desmaiava, não comia. E eu tinha um apelido Barbie Preta, que era isso aqui, Barbie Preta. E não comia, então coma e agradeça a Deus. E eu comecei a aprender. Se eu não agradecer no pouco, eu não vou chegar no mundo. E foram assim, eu sinto saudade dessa época. Tem gente que fala assim, eu sou maluco, sinto saudade. Mas era a época, não que eu não tenho hoje, era a época que eu tinha mais tempo com Deus, sabe? Eu vivia assim pra Deus. E a gente sai, a gente tem que trabalhar, né? É porque é o primeiro amor, né? Isso. Então essa saudade não é daquela situação, é desse primeiro amor, né? Uhum. E aí saí, fui para um outro ministério. E lá também trabalhava com homens e com mulheres. Foi lá que eu comecei a viajar para levantar recursos para casa, né? Porque uma casa de recuperação tem ajuda do governo, né? Não tem. E aí fiquei lá 3 anos. Saí porque os presidentes mudaram o nome da casa. Até mudar o nome da casa, beleza. Não era mais casa de recuperação, era clínica terapêutica. Só que nessa mudança de nome da casa, mudou também as regras. Liberaram o cigarro. E eu não aprendi assim, eu aprendi com um abismo chama o outro. Sim. E a Bíblia diz que quando 2 de vocês não concordam a respeito de algo, vocês não podem andar juntos. Sai debaixo de bênção, graças a Deus. Sai debaixo de bênção, conversei. Não, mas elas não vão fumar toda hora, vai ter horário, mas não aprendi assim. E saí, voltei para a Zona Sul, Cocai especificamente, casa da minha tia. E aí um dia, minha prima passa em frente a uma igreja, está cantando um louvor que era na minha cara. Onde eu for, as suas bênçãos. Falei, nós vamos conhecer essa igreja. Igreja Apostólica Graça e Perdão. É onde eu permaneço até hoje. É onde eu tenho aprendido, onde o Senhor tem mantido, tenho sido exortado. Amo meu ministério, amo minha liderança, meus irmãos. E hoje o Senhor me devolveu tudo. O Senhor me devolveu a honra, a dignidade. O Senhor me deu um apartamento lá no Apurá. Da vida que eu vivi uma vida de princesa hoje. Aquilo que eu falei, 1 Samuel 2,8. Deus realmente faz isso. E eu fui para uma casa de recuperação totalmente desacreditada desse Deus. Falei, nossa, eu quero ver se esse Deus é poderoso. E Ele é, olha eu aqui. Ele é poderoso, Ele faz. Mas só que tem que haver uma disposição minha e sua. Tem que deixar Ele operar. Senhor, eis-me aqui.
Faz. Porque eu não posso sozinha, eu não conseguia me libertar. Eu não conseguia me libertar do álcool. Eu não conseguia. E eu costumo dizer que tem que deixar Jesus trabalhar no nosso caráter. No nosso caráter. Porque o nosso mau caratismo é que nos leva às coisas erradas, que nos leva à dependência. Então, Ele é esse Deus. E é o único que pode mexer no nosso caráter, é Deus. Eu posso pregar, eu posso ministrar, eu posso falar para você de Jesus, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso mesmo, que Ele transformou a minha vida. Mas você tem que deixar. Você tem que se disponibilizar. E é isso. Eu louvo a Deus por tudo. As pessoas às vezes, eu sou alegre, eu só ando sorrindo. Tem até uma pessoa, você vai ter a oportunidade de conhecer, tá? Ela é do ministério. Ela começou a conhecer Jesus, que eu morava em cima da igreja, ela morava porta a porta comigo. E ela queria saber porque eu era tão feliz, porque eu não tinha problema, não tinha nada. Aí eu falei pra ela, Érica, o nome dela é Érica. Até eu tive no aniversário do filho dela esses dias, o Érica. Falou, nossa, outro dia eu tava pensando, era eu e um Jefferson, assim, sabe? A gente não, eu quero conhecer, porque vocês só anda feliz, vocês só anda rindo, vocês não tem problema não. Eu falei, sim, tem problemas, e não são poucos, mas eu tenho um Deus bem maior que os meus problemas. E onde eu estou na casa de perdão até hoje, desde 2007, e o Senhor tem me mantido de pé, o Senhor tem trabalhado no meu caráter, continua trabalhando, porque eu estou em construção, né? Estou em construção. E outro relato que eu queria dizer também, que eu falei para você que eu achava importante, eu voltei a exercitar o corpo limpo. A Vandete, a pastora Vandete, né, ela fez uma cirurgia na cabeça. E eu fui lá uma noite, passar com ela uma noite. Fui lá para ficar com ela, né? E aí de madrugada, o Espírito Santo falando comigo. Você lembra quando a primeira vez que você veio aqui? Eu fico até assim meio... Você chegou aqui sem honra, porque eu cheguei lá atropelada, sem um dente. E Deus me levou no mesmo lugar, só que dessa vez numa posição diferente. Oh, glória! Uma posição de serva dele. Eu fui lá ajudar a minha irmã, fazer companhia para minha irmã. E eu chorei, falei, Espírito Santo, muito obrigado. Deus é lindo, Deus é tudo que eu tenho. Deus é tudo que eu tenho. Sabe? Eu falo que nem salmista de viola, pode tirar tudo, só não retire o seu Espírito Santo, porque certamente sem ele eu desfalecerei. E peço para o Senhor nunca me deixar esquecer de onde Ele me tirou. Tem outro relato que eu acho importante também dizer para vocês, que nesse processo de casa, onde o Senhor me deu esse apartamento, eu estava numa Santa Ceia, lá na IAGP, na Graça e Perdão, e me ligaram da associação, falando que eu tinha que estar lá naquele momento, porque senão eu ia perder uma oportunidade. E eu falei, Senhor, eu falei com uma pessoa da igreja, a gente está de carro, a gente leva lá. Mas quando eu estava saindo, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, como assim? Uma pastora, né? Sair no meio de uma ceia para ir atrás. O apartamento é importante? É. Sim. Mas meu Deus é mais importante. Eu falei, se foi o Senhor que me deu, eu vou permanecer aqui. Eu vou terminar a Santa Ceia e depois eu vou. Se foi Deus, se Deus está no negócio, é isso que vai acontecer. E foi o que aconteceu. Terminei a Santa Ceia. Porque não adianta eu ter apartamento se Deus não for comigo. Não adianta eu ter isso, eu ter aquilo, se Deus não estiver. Então eu não quero nada se Deus não estiver. Eu só quero aquilo que for de Deus e que Deus me der. E que Ele estiver. Se o Senhor não for comigo, não me faça, deixa. Não me faça subir, não me faça sair daqui. E é tudo isso, minha filha. Você bisa. Glória. O diabo queria ceifar minha vida, né, com o alcoolismo. E Deus está me dando a oportunidade. Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. De minha bisneta ou neta que eu não tenho sua ainda. Descendência. Isso, a terceira geração. Minha filha, minha neta Nicole, e agora minha neta está gestante. Então, eu nunca imaginei viver isso. Aquilo que a Bíblia fala, que Deus faz abundantemente mais daquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou pedimos. Então é só crer. É só crer e Ele vai fazer. É só crer. Como diz Salmo 37:5, confia os caminhos ao Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Confia nele e o mais Ele fará. Só que nós somos, né, assim, o ser humano é tão... A gente primeiro quer que Ele faça, para depois confiar, para depois entregar. Não funciona Os assim. sinais seguirão o que crê. Mas a gente, às vezes, acha que a gente tem que seguir os sinais. Exatamente. Vamos lá. Não. E esse Deus, o mais maravilhoso disso tudo é que Ele não faz acepção de pessoas.
Não. Ele não faz. Ele não olha a minha cor, a minha posição social, nem o meu cabelo duro. Esse cabelo lindo. Ele não olha isso, ele simplesmente mesmo não faz acepção. Eu só preciso acreditar nele, só preciso entregar minha vida. Só preciso, Senhor, eu não tenho condições de dirigir a minha vida, de administrar a minha vida. Porque se eu tivesse condições de administrar a minha vida, eu não teria chegado onde eu cheguei, no fundo do poço. Né, num alcoolismo terrível, que quase me matou, tirou tudo, só me matou porque Deus não permitiu. Então, é isso. Eu acho assim, é extremamente importante esse seu testemunho e um alerta, como você disse, que as pessoas falam assim, eu me controlo, eu sei, o dinheiro é meu, até a página 2, né? Porque começa assim, o social, aí abusa um pouquinho, e aí a própria pessoa começa a desafiar os familiares, achando que tem autocontrole. Exatamente. E é muito comum a gente ver esse tipo de atitude. Então, quem por acaso tiver nessa fase, que tenha esse exemplo, essa consciência. já veja que não adianta, é melhor parar. Isso, já. Exatamente, porque você perde totalmente o controle. Que nem eu falei, eu comecei a beber bebida finas. Até chegar álcool, acetona e perfume. O que contém álcool, eu ingeria. Então quer dizer, é muito bonitinho você tá com um drink na mão, mas atrás daquele drink, sabe? É outro, até você chegar ao fundo do poço, até você chegar a um álcool, beber um álcool de limpeza. Hoje eu limpo as coisas com álcool, eu falo, meu Deus, eu tomava isso. Perfume, acetona e outra, eu não tem nada aqui, porque fígado, né? E tá tudo aqui, a glória do Eterno. Porque eu falo assim, Deus não recupera ninguém, Ele faz novas todas as coisas. E eu sou muito feliz. Eu tenho motivo de sobra para ser feliz. Não que eu não tenha problema. Eu não tô aqui maquiando, não tô aqui falando que eu não tenho problema. Não, eu tenho sim, são muitos problemas. Mas eu tenho Deus, que eu sei que eu posso deitar e dormir, porque eu sei que a hora que Ele quiser, a hora que bem lhe aprouver, Ele vai virar o cativeiro. Ele vai virar a situação. Eu só preciso confiar. Porque muitas vezes o Senhor permite que vai até os 47 do segundo tempo para ver se você está fé. Para ver se sua fé está ali, inabalável. Porque é muito fácil glorificar e adorar, celebrar, quando está tudo bem. Mas a nossa fé é quando as coisas não estão de acordo com o que você gostaria. Quando a tempestade vem, a Bíblia até fala sobre isso em Mateus, né? Que a casa, onde é que sua casa está firmada? A Bíblia diz que a casa firmada na rocha, veio ventania e tempestade, nada abalou a estrutura daquela casa. Mas a casa firmada na areia, a rocha se chama Cristo Jesus. Isso. A casa firmada na areia, a ventania, a tempestade, leva. E ele quis dizer o que com isso? Esses são aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Ouvem e praticam, é a casa edificada na rocha. Porque não adianta se eu ouvir, eu tenho que trazer para a minha vida. Eu tenho que trazer para a minha vida. Eu tenho que estar ali. Eu falo assim, o Senhor me libertou, onde é que eu tenho que estar? Não tomei remédio, fui liberto. O poder de Deus, eu tenho que estar onde? Nos pés do Senhor. E muitas vezes nós achamos que, né? Não, mas tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu costumo dizer, aí quando chegar no inferno, bem-vindo a nada a ver. Né? Bem-vindo a nada a ver. Porque é isso, gente. A vida pode ser boa. Eu não imagino que eu ia ter uma vida assim, gente, aqui, olha. Eu falei, nossa, o Senhor ele levanta, o Senhor ele traz, ele faz e acontece. Ele é mais forte do que tudo, sabe? Ele faz, refaz, ele restaura. Tudo. Porque os planos dele são maiores e melhores do que os nossos, infinitamente, né? Nossa visão, ela é limitada, né? E enganoso é o coração do homem. Exatamente, mais que todas as coisas. Então, quando a gente, às vezes, pede algo, porque a gente está visualizando ali, né, nessa visão rasa, e Deus não dá, Ele sabe por quê. Exatamente. Porque Ele tem coisas muito maiores, ou está nos preparando para receber aquilo que nós queremos, mas não estamos preparados, certamente perderemos, deixaremos, né, vazar entre o nosso dedo, deixaremos, porque muitas vezes nós queremos uma coisa, mas não estamos maduros para receber aquilo.
Isso, E você vê que ele forja o caráter. Exatamente. Assim, hoje você tem esse testemunho que é maravilhoso hoje de ouvir, mas para você o processo é doloroso. Sim. O quanto você sofreu, o quanto a sua família sofreu, para que hoje você possa dizer, olha, eu tô aqui, eu fui restaurada, eu sou mais que vencedora, Amém. né? Você é hoje uma pastora extremamente respeitada, extremamente amada. E eu posso dizer isso porque assim, eu amo muito a sua vida. E as pessoas que me cercam sempre falam, pastora Graça é uma graça mesmo, né? Porque Deus derramou realmente sobre você a graça, né? A misericórdia, as bênçãos. Então, é muito bom falar sobre isso, porque muita gente se esconde, né? Ou passou por isso, não quer falar, até porque também tem lá suas feridas. Mas o quanto a gente pode alcançar vidas através de um testemunho de fé. Amém. Né? E que as pessoas vejam isso, que precisa abrir o coração, né? Dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós conversávamos antes, e é aquilo que você falava, as pessoas hoje, infelizmente, elas acham que Jesus só operava naquele tempo, lá enquanto ele estava aqui na Terra. Oi, quero falar uma coisa para vocês. Ele continua operando. Olha eu aqui. Sinais, prodígios e maravilha. Ele é o mesmo Deus, Hebreus 13:8. Mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele é imutável. Só que a nossa fé. Então as pessoas falam, mas Jesus curou a mulher de fruto de sangue. O Jesus deu vista ao cego, curou o coxo, porque ele estava na terra. Ele foi para o Pai, mas ele mandou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que tem operado em nosso meio, que tem feito os prodígios, os sinais e maravilha, em nome do Senhor Jesus. Então, ele está aqui no nosso meio. E muitas vezes, por causa das dificuldades, por causa do desespero, por causa da correria, nós não conseguimos enxergar o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é misericordioso. E essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Porque eu falo assim, ainda que eu estava toda errada, toda bagunçada, a misericórdia dele me alcançou de uma forma assim espetacular, de uma forma assim sobrenatural, porque eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha, para mim estava tudo ali, eu vou morrer aqui mesmo, aqui é o final da linha, acabou para mim. Aí chega um Deus maravilhoso e te mostra um novo horizonte, você pode ser feliz. Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. E eu estou totalmente apaixonada por ele. Ele é tudo que eu tenho. Ele é o ar que eu respiro. Ele é a minha vida. Eu também sou muito apaixonada. Querida, prazer enorme estar aqui com você. Eu te agradeço muito essa disponibilidade, né, de falar, contar a sua vida, um pouquinho daquilo que você passou, que com certeza tem muitos outros detalhes, mas o importante... São 60 anos, eu estou com 60 anos, Deus me permitiu 60, fiz 60 em maio. E assim, eu falo, Deus, eu cheguei até aqui, o Senhor me sustentou até aqui, continua me sustentando. Quantos não acreditavam que você ia chegar lá, né? Nossa, e quando, vai morrer desse jeito, e quando eu parei, que o Senhor me libertou, as pessoas muitas vezes não acreditam. Esse pudim de pinga aí, o pé estava inchando, o meu cortão estava inchando, daqui a pouco ela está de novo, tá dando um tempinho. E eu ficava no espelho, assim, sabe, Nilva? Nossa, assim, eu fiquei uns 2 anos assim, eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, porque quantos anos eu não sabia quem eu era? Quantos anos eu estava sem identidade? Quantos anos eu não sabia onde eu estava? E eu ficava, Senhor Jesus, obrigada. Vou falar outro detalhe aqui. Certa-feira eu estava bem limpada, né? Isso eu já tinha feito na minha vida. E eu cheguei do trabalho e qualquer coisa que eu tinha no estômago, esse mal-estar, até hoje, se eu tomar uma água gasificada, pronto, vai embora. E eu falei assim, eu tinha sempre água, né, com gás na geladeira. Eu falei, eu vou tirar da geladeira. Por quê? Porque eu tô gripada, não vou tomar água gelada. Primeiro que eu não sou muito fã de água gelada. E coloquei atrás do bujão. Eu falei, vou tomar um banho, depois eu vou tomar água para esse incômodo no estômago. Tá.
Aí tomei meu banho e esqueci onde que eu tinha colocado a água, olha. Aí eu falei, tá atrás do bujão. Quando eu fui pegar a água gasificada que eu tomava por causa do incômodo no estômago, o Espírito Santo falou comigo. Tá vendo essa água aí? Essa água que você vai beber, não é mais aquela, porque eu também fazia isso, com água ardente. Porque às vezes eu comprava garrafinho, escondia da minha família, mas eles sempre achavam. Eu queria que foi Deus que mostrava pra eles, ia lá e te jogar tudo fora. Eu escondia do banheiro, escondia. E aí o Senhor falou pra mim, falou, ó, tá vendo essa água aí? Não é mais aquela água ardente que você tomava. É essa água aí, mas e não é essa água aí que vai matar a sua sede. Não é essa água aí que te sustenta. A água que te sustenta é a água que tem descido do meu trono e que você tem tomado. Glória. E aqui, nossa, isso eu comecei, né? Aí comecei a glorificar, dobrei meu joelho, comecei a orar e até contei esse testemunho na série. Porque para as pessoas pode ser, gente, mas para mim é Espírito Santo, é Deus falando comigo. Sim. E nossa, e é audível a voz dele. Você pedir para ele, Senhor, me dá discernimento para ele. Porque às vezes é muitas vozes. E a gente deixa que as vozes, muitas vozes, sufoquem a voz do Senhor. E aí eu me lembro de quem? Samuel, né? Samuel, quando ele estava lá no templo e que ele ouviu os chamando. Samuel. Aí ele foi lá e ele, o Senhor me chamou? Ele disse, não te chamei. Voltou para a cama de novo. Samuel. Não, ele não te chamou. Ele falou, o profeta, ele falou, não te chamei. E aí ele, quando foi a terceira vez, ele explicou para ele, não, quando for assim, fala, eis-me aqui, que é o Senhor falando com você. Então, a gente começa a reconhecer a voz de Deus, quando é realmente Deus que está falando com você, e quando é Satanás, sabe, querendo conversinha com você, porque a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, porque ele se transfigura em anjo de luz. Então ele é astuto, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que a Bíblia diz que para ele se manifestou o Filho de Deus, para que fosse desceita a obras do diabo. Então é maravilhoso você saber que, nossa, eu fico extasiada, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Em casa hoje não precisa, mas antigamente, lá no apartamento que o Senhor me deu, eu colocava na porta, oração em andamento. Aí ninguém batia. Porque os netos, né, a minha filha, mãe. Aí eu falei, não, agora, e ter esse momento com Deus, precisa ter o seu a sós com Deus, né, porque eu sei que as nossas vidas são corridas, mas a igreja está lá para a gente ser edificada, a gente ser abençoada, exortada, mas a gente tem que ter o a sós com Deus. Levanta de manhã, bom dia, Espírito Santo, me acompanha. Espírito Santo, vai comigo. Espírito Santo, me guarda. Falar com Deus. A gente pode falar com Deus em todos os lugares, lavando louça, lavando roupa, porque Ele está nos ouvindo. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados, para que não possam nos ouvir. E a sua voz e os seus braços não estão estendidos, não estão encolhidos para que não possam nos ajudar. E quando eu cheguei no centro de habitação, centro de recuperação, Casa Feminina, eu percebi que eu sou resposta de oração. Porque, além da minha família, nós orávamos. Toda vez que a gente orava, fazia o santuário culto, tinha só, Senhor, ô Pai, visita aquela mulher que está alcoolizada, drogada, Senhor, em algum lugar, Senhor, dá escape. Então, quer dizer, de antemão, eu já recebi a oração também daquele lugar. Então, nós somos resposta de oração. Porque Deus tem um propósito na nossa vida, tem um plano na nossa vida. Só que precisamos deixar que Ele opere esse plano. Precisamos nos disponibilizar. E Ele faz. E eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por essa oportunidade de falar que Deus realmente é poderoso. Ele é um grande eu sou. Ele faz e acontece. Deus pode. Deus pode. Ele é tão bom, tão maravilhoso, que nós passaríamos a tarde, a noite falando dele. Porque é maravilhoso a gente sentir realmente a presença do Senhor, saber que Ele tem cuidado de nós, né? Mas, querida, eu agradeço muito mesmo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua neta, sua bisneta, seu bisneto ou bisneta, que a gente ainda não sabe, mas já é uma bênção do Senhor. Eu já profetizei na barriga dela, em nome de Jesus, um homem ou uma mulher de Deus, porque é muito importante, nossa palavra tem poder. Tem. Aí eu gostaria agora que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, deixa uma mensagem para elas. O que eu posso falar para vocês é o que eu disse aqui, que Deus pode todas as coisas, e nós podemos tudo naquele que nos fortalece, Ele que nos fortalece. Eu não tinha nada assim, que pudesse agradar a Deus. Eu estava fedida, alcoolizada, mesmo assim Ele achou algo em mim, e Ele vai achar algo em você. Então não se desespere, procure o Senhor, procure a Deus, sabe? Vá a um lugar onde pregue a palavra do Senhor, Jesus Cristo ressurreto.
onde prega o nosso Deus, que Ele pode fazer todas as coisas. Ele é dono, Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que pode transformar as nossas vidas, mexer no nosso caráter, mudar completamente, fazer uma reviravolta em nossas vidas. E é isso que eu tenho que falar para vocês, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ok? Amém. Eu espero que esse testemunho tenha edificado, que você possa contar para outras pessoas, compartilhar, porque às vezes alguém perto da gente está precisando e às vezes alguém longe da gente está precisando. E assim, é um testemunho maravilhoso, uma restauração, algo que só o Senhor poderia fazer e Ele fez. Então, eu agradeço muitíssimo, agradeço, que o Senhor te abençoe. Querida, você pode fazer uma oração para os nossos espectadores? Feche seus olhos nesse momento, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar, te agradecer, te enaltecer, Senhor, por esse momento, por essa dádiva, por essa graça, que é a vida que o Senhor tem nos dado e a vida é a mudança. Senhor, que esse relato, esse testemunho possa alcançar pessoas, Senhor. Que o seu nome seja glorificado, Pai, na vida de cada pessoa, Senhor, que teve, ó Pai, a excelência, que teve a honra, que tem a honra, Pai, de te servir, de te seguir, de dizer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Alfa, é o Ômega, que o Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus cuidadoso, que tem cuidado de nós em cada detalhe. Obrigado pelo fôlego de vida, Pai, como a sua palavra diz em Salmos 4, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E eu quero, Senhor, queremos continuar, Pai, na tua presença, que o Senhor nos sustente, Senhor, que o Senhor, Pai amado, nos conduza pelas águas cristalinas, pelos pastos verdejantes, Senhor. A tua presença é tudo que nós temos. O Senhor, Pai, é tudo que nós temos. O nosso fôlego de vida, o Senhor é o nosso respirar. Sim. Tu és meu respirar. Sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querida, muito obrigada. Nada, querida. Deus continue abençoando Amém. Grandemente a sua vida. Amém. Deus abençoe. Amém.